Bom, então vamos lá para essa questão que diz: na figura 1437, a água atinge uma altura D igual a 35 metros, atrás da face vertical de uma represa com largura 314 metros. Determine, letra A, a força horizontal que está submetida à represa por causa da pressão manométrica da água, ou seja, ele não vai considerar a pressão gravitacional, somente a pressão da água. B, o torque produzido por essa força em relação a uma reta que passa por O e é paralela à face plana da represa. E C, determine o braço de alavanca deste torque. Bom, então para essa questão eu fiz aqui um desenho esquemático ali da figura, né? Onde W é a largura e D é a altura aqui da represa. A gente sabe que pressão é a força que está sendo aplicada a uma área. Se eu isolar aqui a força, F igual a PA. E a pressão aqui é o P0, que seria a pressão da gravidade, né? Pressão atmosférica, gravitacional, perdão, mais ρgH. Porém, como ele quer a pressão manométrica da água, eu vou desconsiderar essa pressão aqui ocasionada devido à gravidade. Tudo bem? Então vai ser pressão igual a ρgH. Então, eu vou pegar essa pressão e vou substituir aqui em cima no lugar do P. Então, força vai ser a pressão, ρgH, vezes a área. Só que, observe uma coisa. A pressão, ela varia com a altura. Conforme a água vai sendo preenchida aqui no reservatório, o ponto mais fundo vai ter uma maior pressão, enquanto que aqui na ponta vai ter uma menor pressão em relação aqui à base da represa. Ou seja, a pressão ela depende da altura, ela não é constante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pedacinho infinitesimal de coluna de água, beleza? E vou calcular a pressão que está sendo exercida, quer dizer, a força, né, que está sendo aplicada por esse pedacinho infinitesimal de área. Então, aqui, ó, você tem aqui a represa, né? Aí eu peguei um filamentozinho de água, né? E vou achar a pressão que ele exerce aqui na parede da represa. Tudo bem? Porque a pressão não é constante. Para cada altura eu vou ter uma força que vai estar sendo aplicada aqui para a direita, né? Da água em relação aqui à represa. Então eu vou pegar um pedacinho infinitesimal, né? Que ele tem uma altura DH e a base dele, a largura, né? Vai ser W ainda, tudo bem? E vou tentar saber qual é a força que ele vai aplicar na represa, na parede da represa. Então, beleza, um DF, né, vai ser igual a pressão, ρgH, né, vezes a área. Só que a área, você concorda comigo que aqui é um retângulo, né? Então, a área aqui vai ser um DA, que vai ser base, vezes a altura, que é um DH. Tudo bem? Até que coloquei aqui do lado, né? Então, eu vou pegar essa área infinitesimal e vou colocar aqui, no lugar do DA. Então, a força infinitesimal aplicada por esse filamentozinho aqui é ρ, que é a densidade da água, vezes a gravidade, vezes a altura, né, que eu peguei daqui, só que a área vai ser um W, né, que é a largura aqui do rio, vezes a altura, que é um DH. Tudo bem? Bom, aplicando a integral aqui dos dois lados, a força vai ser de 0 a F, e aqui, como é em relação à altura, a altura vai de 0 até D. Tudo bem? 0 até D. Aí, força, aqui do lado esquerdo, vai ser igual a... O ρgW é constante, então a integral vai pegar essa parte aqui do HDH. Como é uma integral polinomial, a integral de H, né, vai ser H ao quadrado dividido por 2, indo de 0 até D. Então, substituindo aqui o H por D e por 0, né? 0 vai dar 0. Então, a gente vai ter que a força aplicada vai ser isso aqui. Aí, substituindo os dados, né? A gente tem a densidade da água, a gente tem a gravidade, a gente tem a largura que ele deu e a altura que ele deu. A gente vai ter que a força vai ser igual a 1,88 vezes 10 a nona. Bom, na letra B, ele perde o torque produzido por essa força em relação a uma reta que passa por O. Tá? Aqui está o ponto O. Essa reta, ele fala que é paralela à face plana da represa. Se ela é paralela, aqui está a face plana da represa, né? Vertical.
Então é uma linha vertical aqui, ó, também. Ele quer saber o torque devido, né, o torque produzido por essa força, ou seja, a força aqui da água, né? O que acontece? Aqui está a parede da represa, né? Aqui está a água, né? É como se cada ponto, como não, né? Cada ponto desse aqui vai produzir uma força. E essa força é como se fosse girar aqui essa parede, né? Por isso que ele aplica o torque, quer saber o torque. Você tem aqui a base da parede, você tem várias forças sendo aplicadas pela água, né? Aí é como se essa linha que ele fala que é paralela ao ponto O girasse devido a essa força, né? Então, bora lá. Bom, o torque, ele é calculado como sendo... O torque é uma grandeza vetorial, então é o braço de alavanca, que a gente denomina aqui como um R, vetorial F. É como se essa linha paralela aqui, ó, que ele deu, né, fosse aplicada aqui, ó, tivesse aqui nessa altura aqui da represa. Como cada ponta aqui exerce uma força horizontal, igual a questão fala, esse ângulo aqui, ó, vai ser de 90 graus. Então, usando aqui o módulo do torque, a gente vai ter que o torque é igual a R vezes F, aí daria um seno aqui, né, de θ. Só que seno de 90 é 1, então acaba ficando que o módulo do torque é R vezes F, beleza? Bom, e aqui usando aquilo que a gente comentou anteriormente, como cada ponto vai estar sendo aplicado um torque, né? Porque a força aqui não é a mesma para cada ponto, eu vou usar um pedacinho infinitesimal, como se eu vou pegar um ponto somente dos milhares que tem, né, de forças que estão sendo aplicadas, e vou analisar um ponto infinitesimalmente falando. Então, a derivada do torque vai ser o dF vezes o R, que é o braço da alavanca. Então, aqui, a gente vai utilizar aqui uma matemática. A gente sabe que a altura da represa é D. Se eu analisar, igual eu coloquei ali a força F, né? Esse ponto aqui, eu vou considerar como sendo uma altura H. Ele está em relação ao ponto O, que está aqui na base, ele está a uma altura H. Então, o torque vai ser o seguinte, essa distânciazinha, o Rzinho, que é o braço da alavanca, vai ser o Dzão menos o H. Então, o R, vou até colocar aqui, né? Ou seja, é o braço da alavanca em relação a essa altura da represa, menos a essa alturazinha aqui, ó, da força em relação ao solo. Ou seja, vai ser o Dzão menos o H. Vai ser o nosso braço de alavanca. Bom, a força a gente calculou anteriormente, né? A gente viu que o DF, né? Perdão, o DF é igual ao ρg HWdH. Então, eu vou substituir esse DF aqui no nosso torque. E o braço de alavanca vai ser D menos H, tudo bem? Que é a distância aqui da altura menos o H, em relação aqui a essa força que eu estou analisando. Bom, D menos H aqui está multiplicando algo, aí eu vou fazer aqui a distributiva, né? Vai dar isso aqui. Aplicando a integral dos dois lados, a gente vai ter isso aqui, tudo bem? A gente vai ter duas integrais, né? Subtração de duas integrais. E aqui é a mesma coisa, a integral aqui é polinomial. Integral de h ao quadrado dividido por 2. Integral de h ao quadrado é h ao cubo dividido por 3. Como essa integral em relação à altura, a altura vai de 0 até d, né? Pegando aqui a nossa figura novamente, né? Vai de 0 até d. Então, substituindo aqui o d no lugar do h, né? Vai ter isso aqui, esse d aqui que está aqui do lado de fora vai multiplicar com d ao quadrado, vai ficar d ao cubo e aqui vai ficar normal, mantém. Ou seja, aí substituindo todos os valores, tem como simplificar ainda mais, mas aqui é mais parte matemática, né? Aí, se você substituir todas as informações, o ρ, o g, o w, o d, a gente vai chegar que o torque vai ser 2,2 vezes 10 elevado a décima newton por metro. Bom, e na letra C, ele pede para determinar o braço de alavanca desse torque. Bom, o torque a gente viu que calcula como sendo o braço de alavanca vezes o F. A gente calculou na letra B
o torque total e a força a gente calculou na letra A. Então, isolando aqui o R, passando esse 1,8 vezes 10 a nona dividindo, a gente vai chegar que o braço de alavanca ocasionado pelo torque é 11,7 metros. Então, aqui, caso queira tirar um print, né, das anotações, essa aqui é a letra A e a letra C, tudo bem? E aqui é a letra B, ele pede torque. Show?